Nesta terceira aula vamos falar mais sobre encapsulamento, que é um dos conceitos-chave da programação a objetos, e como isso impacta na definição das classes. Os objetivos da aula são de entender então os modificadores de acesso, o conceito de visibilidade, o conceito de encapsulamento em si e algumas diretrizes para a definição de classes. Então, lembrando da última aula, né, declaração de classes, uma declaração de classes em Java aparece mais ou menos assim, né? Então, tem declaração de um pacote, nome da classe, alguns atributos, né, primariamente privados, o construtor ou os construtores e alguns métodos que podem ser públicos ou privados, né? Então, aqui já temos visto que tem esses modificadores de acesso aqui, né, que vão dizer sobre a visibilidade desses atributos e métodos. Então, o que quer dizer visibilidade, né? Então, lembrando dessa imagem aqui, né, do objeto, né, tem algumas operações que temos dito são públicas, que são a interface do objeto com o resto do mundo, vamos dizer, e tem também algumas operações que são privadas, né, e dentro, ainda mais internamente, os atributos do objeto, do estado, né? Então, como é que eu posso realizar essa estrutura de um objeto em uma classe Java, né? Então, os atributos e os métodos sempre têm uma visibilidade, né? Isso é importante, mesmo se vocês não usarem os modificadores de acesso, né? Eu esqueci, não coloquei nada, eles sempre têm uma visibilidade, né? Então pode ser implícita ou explícita. Então normalmente é explícita, então você usa alguma palavra-chave que vai indicar a visibilidade do método ou do atributo, mas, né, mesmo se vocês não usarem, eles vão ter uma visibilidade. A visibilidade basicamente vai responder a pergunta quais são as outras classes que podem acessar uma determinada propriedade. Então, quem que pode acessar, então visualizar ou alterar essa propriedade. Em Java, os modificadores de acesso são 4, né? Tem o public, o protected, o private e package private, né? Que quer dizer assim, privado para o pacote, né? Quando vocês não especificarem, não colocarem nenhum modificador de acesso, né? Eles são ordenados do mais amplo ao mais restrito, né? Então public, protected, package private e private. Então, o significado, né, desses modificadores: public quer dizer que qualquer classe pode acessar o atributo ou o método, né? Qualquer classe, né, qualquer. Protected quer dizer que é acessíveis para as classes no mesmo pacote e para subclasses, né? Ainda não temos visto heranças subclasses, então depois iremos voltar nesse protected. Não colocando nenhum modificador, os atributos, as propriedades são acessíveis apenas para classes no mesmo pacote, né? E private, apenas o código da mesma classe onde a propriedade está sendo declarada, né? Então, private, apenas a classe que define a propriedade pode acessá-la. É importante a classe, né? Então, qualquer instância da classe pode acessar essas propriedades. Então, né, em visualização de tabela, então, a mesma classe, né, que define a propriedade sempre pode acessar, né, claramente. As classes no mesmo pacote, com todos os modificadores, exceto para private, né. As subclasses podem acessar métodos ou atributos que têm modificador public e protected, e o resto do mundo, né, então todas as outras classes, apenas os métodos public, né, então que definem
o protocolo de interação com o objeto de todo mundo, né? Uma observação importante é que raramente ou basicamente nunca, né, precisa realmente declarar um atributo como public, né? Então, isso, se vocês estão colocando um atributo como public, provavelmente estão fazendo errado, né? É importante também lembrar ou ressaltar que os modificadores de acesso não se aplicam a parâmetros e variáveis dos métodos, né, mas apenas a atributos de classe, né, então as variáveis de classe, os atributos do objeto, e aos métodos, né, as operações da classe. Vamos fazer alguns exemplos mais práticos. Então, imaginando, né, que eu tenho uma organização de classes desse tipo, então 3 pacotes, né, package A, B e C, e 5 classes, C1, C2, C3, C4 e C5, espalhadas assim nesses pacotes, né. Aqui tem essa relação que indica que a classe C5 estende a classe C2, né? Então é subclasse de C2. Ainda não temos visto isso, né? Vamos voltar de novo sobre isso depois de ter visto herança, né? Então, vamos imaginar que temos a classe C2, né? Que tem um código, né? Uma especificação da classe tipo esse, né? Então tem um atributo privado e tem 4 métodos, cada um com uma visibilidade diferente, né? Então, um método público, um método protected, um método sem nenhum modificador, então package private, e um método private, né, privado. E claramente vai ter alguma implementação, né? Aqui não detalhei, né? E tem uma definição de pacotes, né? Então a classe C2 fica no package A, né? Package A. Então, vamos ver quem é que, por exemplo, né, quem é que pode visualizar, pode acessar esse método público, né? Pela definição dos modificadores de visibilidade, qualquer classe em qualquer outro pacote pode acessar esse método público, né? E, quanto ao método protegido, né, protected, temos dito então classes no mesmo pacote e instâncias de subclasses, né? Então, nesse caso, C1 e C2, né, podem acessar essa propriedade, e C5, né, que nesse caso, subclasse de C2, né? As outras classes, mesmo sendo em um subpacote de A, né, do pacote A, não podem acessar. Então, classe C3 e C4 não conseguem enxergar que a classe C2 tem um método protected, né? Ainda o método package private, né? Então que não tem modificador, nesse caso pode ser acessado apenas por classes do mesmo pacote. Então apenas C1 e C2, né? Mesmo a classe C5, que sendo subclasse de C2, não pode enxergar esse método, né? Por fim, temos os atributos, as propriedades, atributo e métodos private, que podem ser acessados apenas por objetos da mesma classe. Então, apenas instâncias de C2, né, podem chamar, né, o método privado e alterar, acessar o atributo privado, né? Vamos fazer um segundo exemplo, né, com a classe C5, né, só para entender bem essa parte importante da programação objetos, né? Então, vamos ver agora o que aconteceria com os métodos, né, com os atributos e os métodos da classe C5. Então, esse está no package A.C, né? Tem que estende a classe C2, né? Que depois vamos ver, né, o que isso quer dizer quando chegaremos na herança.
Para fazer isso, tem que importar a classe C2, né? E, de novo, tem os mesmos, aqui é um exemplo, né? Os mesmos métodos, um público, protected, package private e privado, né? Então, de novo, o método público todo mundo pode ver, né? Todo mundo pode usar, mesmo classes em outros pacotes, em pacotes mais do nível superior, né? Os métodos protegidos, apenas classes do mesmo pacote e eventualmente subclasses que não tem nesse caso, né? Então, nesse caso apenas C4 e C5, né? C2 não pode, né, nesse caso, acessar métodos protegidos. Os métodos privados, package private, de novo, apenas classes do mesmo pacote, então né, apenas classes do pacote C. E os métodos, o atributo privado, apenas a mesma classe, né? Então, isso para visualizar qual é o efeito dos modificadores de acesso no código, né? Então, agora pode, né, uma pergunta, uma dúvida pode ser, bom, mas então qual visibilidade eu preciso escolher, né? A regra geral de boa prática, é de usar sempre a visibilidade mais restrita possível, né? Então, se um método, né, ou um atributo não precisa ser acessado fora da classe, coloque como private, né? Se de repente você percebe, né, esse método precisa ser acessado por outras classes, por exemplo, no mesmo pacote, então pode colocar como package private, né? Então, a regra geral é né, esconder a implementação o mais possível, né? Isso porque, né, não é uma questão de, às vezes, as pessoas pensar, é segurança, né? Não necessariamente, mas é uma forma de reduzir a dependência entre as classes, né? Então, se eu escondo a implementação, eu preciso de alterar menos coisas caso, como vai acontecer, eu precise alterar a funcionalidade ou estender as funcionalidades, introduzir novas features e tal, né? E por outro lado, né, a implementação interna, né, pode ser alterada sem ter impacto nas outras classes, porque se eu altero apenas variáveis ou métodos private ou métodos mais restritos, não vão impactar nas outras classes, né? Ponto importante é colocar atributos como public, né, como público, atributos de classe como público, é considerado uma falta grave, né, uma quebra grave do paradigma orientação a objetos, né, porque isso quebra o encapsulamento, ou seja, não esconde a implementação do objeto, né. É permitido para constantes, né, desde que faça sentido conhecer essa constante fora da classe, fora do objeto, né? Mas para variáveis, né, de novo, considerado uma quebra grave, né?